Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Estamos nós aqui começando um novo projeto, né? Projeto de escola bíblica no lar. Verdade? Preste atenção, hein? Então, nós estamos lembrando já de antemão, nós estamos lembrando daquele louvor que diz assim, ó. E se precisar, é só chamar. Mas preste atenção agora o que fala. Não é por religiosidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Tá entendendo? Então não é só religiosidade, né? Ele quer intimidade. E a intimidade, né, que nós buscamos ter com esse Pai maravilhoso, né, esse que tudo é, que tudo pode em nossas vidas, é o quê? Pelo conhecimento. Precisamos o quê? Conhecer para ter o quê? Intimidade, né? Porque não tem como nós temos intimidade com quem nós não conhecemos, não é verdade? Então nós temos que entender que temos que ter o quê? Intimidade, tá bom? Então já falei bom dia, né? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque a gente não sabe a hora que você vai estar vendo esse ao vivo, né? Gravado, né? Então nós temos que nos conhecer. Então eu sou Darcy Marie, do Facebook, blogueira na real, né? E estou aqui neste propósito de que é, assim, compartilhar, não somente curtir, mas compartilhar, né? Compartilhar a palavra de Deus. Então, assim, para nós conhecermos, crescermos em graça e conhecimento da palavra de Deus, não é verdade? Então, eu estava vendo essa semana, né, uma palestra, né? Uma palestra que a palestrante disse que ouvi dizer que ela falou que ouviu dizer que às vezes nós ficamos tristes, né? Temos às vezes problemas de tristezas, mas a tristeza às vezes não é por motivos aparentes, por algo que aconteceu, né? Ou vai acontecer, né? De preocupação, na verdade, mas às vezes é falta de vitamina, né? Variedade de vitamina, não vou especificar aqui, né? Porque cada caso é um caso. Então eu pensei assim, que o nosso corpo falta às vezes muitas coisas, né? Muitas coisas. Deixa eu dar um recadinho aqui. O gato está aqui, né? Com outro gato. Então, estou recadinha para a Fabiana da Silva, que está aí ligadinha. Então, nós temos que entender que às vezes também nós, assim como ela falou e eu prestei atenção nisso, né? Que às vezes, né, nós temos problemas físicos e às vezes é apenas por falta de vitamina, não é por tristezas, às vezes entramos até às vezes em depressão. Mas eu pensei que nós podemos juntar o útil ao agradável, né, no entendimento. Porque eu pensei assim, às vezes nós também vamos por caminhos diferentes, né? Caminhos às vezes que até nos prejudica, não é verdade? Nos prejudica. Por quê?
porque nós não conhecemos o caminho, né, que estamos às vezes andando nele. E muitas das vezes estamos concordando, né, concordando com este caminho que às vezes vai nos prejudicar lá na frente, né? Tem um ditado aí do mundo que fala assim: se nós ficarmos dando murro em ponta de faca, né, nós vamos chegar aonde? Nós só vamos nos machucar, não é verdade? Então eu escrevi assim, daí eu associei a nós mesmos, quando eu ouvi, né, essa palestra, eu associei a nós mesmos em algum período de nossas vidas. Andamos por caminhos tortos, né, que não condiz com a fé, né, com esta fé que nós confessamos que às vezes o desespero faz com que saímos em caminhos que só encontramos palavras que vai piorar a nossa situação, né? Vai nos machucar, né? Porque são palavras torpes, palavras que nos desestimulam, verdade? Palavras que nos fere, que nos faz incapaz, nos faz sofrer, né? Por humilhações diversas e, consequentemente, nos poda, né? Tem muitas coisas, caminhos, coisas que a gente faz, que acontece, que nos poda, nos faz parar, né? Ficar desestimulado, né? Sem ânimo, né? Tanto é que o Evangelho de Jesus Cristo é o quê? É levar o ânimo umas para as outras, né? Uns para os outros, né? Ele falou: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também, porque vocês são mais que vencedores, porque vocês estão em mim e eu estou em vocês, não é verdade? Maior é aquele que está em nós. Então nós temos que entender que João 15,5 diz assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Então para nós ter e nós sermos, para nós nos conduzirmos em caminhos adequados, né, que condiz com a palavra de Deus para nós, nós temos que entender que temos que buscar conhecimento. Hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo no tempo da graça, né, do evangelho que é eterno. Daquele evangelho eterno, segundo a palavra, o evangelho é eterno, não é verdade? Por quê? É o novo e vivo caminho que foi dado, né, àquele povo, os hebreus, não é verdade? Então foi dado um novo e vivo caminho, porque tinha dado o caminho, a verdade e a vida para eles, né, para Israel, né, que foi aquele caminho, a verdade e vida que veio, que foi Jesus de Nazaré. Mas aí, né, foi ali tudo ali cumprido, né, aquela lei, Romanos 10,4 fala, né, que o fim da lei foi Cristo. Então em Cristo veio o que? A novidade de vida. Mas para nós entendermos esta novidade de vida, nós temos que buscar conhecimento, não é verdade? Buscar conhecimento. Então, eu pensei, temos que entender para ouvir, e para ouvir temos que entender, né? Efésios 1,13 diz que é isso, que nós entendemos a palavra pelo ouvir, né? É a palavra da vossa salvação, e aí sim, tendo nele crido, fomos selados, né, pelo Santo Espírito da promessa. Então temos que entender para ensinar. Nós temos que entender para ensinar. Como que vamos ensinar, né, se nós não entendemos? Então nós temos que entender para ensinar e temos que ouvir para poder entender, para poder aprender. Não é verdade? Tudo se move à base o quê? Do conhecimento. Não é verdade? Tudo se move à base do conhecimento. E o conhecimento, à base da unção, né? O que é unção? Unção é uma capacitação, né, do Pai das luzes para nós,
entendeu? Que nos faz ser, nos faz ter, né? Então nós temos que buscar conhecimento. Hoje estamos aqui, eu estou gravando para depois vocês verem, né? Vocês acompanhar, né? Não somente pela palavra que eu estou falando, mas a palavra que está escrita, né? Então, buscar ter conhecimento, buscar ler, buscar ouvir a sua própria voz. Você pode ler para poder você entender e assim crescer no conhecimento para poder compartilhar. Porque a escola bíblica é isso, né? Troca de informações, né? Porque se nós todos estudamos, se nós todos pesquisamos, não é verdade? Então fazemos uma reunião que se torna a igreja, porque a igreja é um povo reunido, e ali nós trocamos informações, porque há um só mediador entre a terra e o céu, há um só mestre, que é Jesus Cristo, não é verdade? Há um só corpo, que somos nós reunidos, para entendermos a mente de Cristo e ativar para poder nós andarmos nesta novidade de vida corretamente. Entendeu? Então eu escrevi. E o conhecimento é a base da unção, que é a capacitação dos dons espirituais, né? Esses dons espirituais tá lá em Efésios 4, versículo 11, né? Deus separou, né, pessoas, né, não para ser melhor que o outro, mas separou pessoas porque é preciso, né, ter alguém que fala e outros ouvem. E nós, assim acontece o quê? Nós fazemos uma nação que discípulo faz discípulo. Tá entendendo? Preste atenção. Então, nós formamos a mente de Cristo, né, com a capacitação que é a unção, né, a capacitação dos dons espirituais que é dado por Deus. Para nós formarmos o quê? Um grupo. Precisamos formar grupos, né? Precisamos ser de grupos, não é verdade? Assim, grupos que eu falo, cada um tem a sua congregação, né? Cada um tem o seu caminho, onde busca a espiritualidade, né? A entender a espiritualidade. Então precisamos sim participar de grupos, né? Por quê? Porque em casa, né, sozinho, nós não temos estímulo nenhum para buscar, para procurar, para buscar entendimento, porque nós vamos buscar por nós mesmos. Mesmo nós lendo sozinhos, nós não chegamos a lugar algum. Porque por isso que precisamos de grupo, entende? De grupos, porque um estimula o outro, né? Tem variedades hoje, essas igrejas de cimento armado, tem as células, né? É certo este tipo de reuniões, porque a igreja antiga, né, era o quê? Nas casas, não tinha, né, essas catedrais, né, que isso é uma outra oportunidade. Vamos estar falando que isso veio lá do tempo do imperador Constantino, né? Preste atenção. Então nós temos que entender que precisamos participar para que nós venhamos o quê? Um estimular o outro, para aprendermos, para buscar entender mais e assim, juntos, ter mais desejo de entender a palavra de Deus. Porque se for mera reuniões, né, tem lugares que é meras reuniões, de uns, cada um fala as suas experiências, cada um fala o que está passando, a sua dor, né? O que aconteceu isso, o que aconteceu aquilo. Eu mesmo já participei de algumas visitas em lares com algumas pessoas
E estando lá, acontecia assim, diferente do propósito, né? Diferente, ficava tudo diferente daquele propósito, né? Porque nós fomos para falar a palavra de Deus, para entender, para compartilhar, não é verdade? Mas aí um começa a falar da sua dor, o outro fala o que aconteceu com o marido, o outro aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu no trabalho, aconteceu... E acaba o quê? Saindo do foco, né? Saindo do foco, porque quando vocês, como discípulos, saem da sua casa para ir a um lugar, seja uma igreja de cimento armado, seja uma casa, né? Tem que ter um propósito, né? Você separou aquele dia, aquele momento para compreender a palavra de Deus, para aprender a palavra de Deus, para compartilhar a palavra de Deus, não é verdade? Então temos que fazer jus àquilo que é o nosso ministério, né? Que é o nosso ministério. Procurar o que? Ser o que? Obreiro aprovado. Aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, né? Você só anota, depois vocês vão, todos os versículos que eu falar, vocês anotam para ver na sua Bíblia, né? Está escrito assim, no versículo 15 de 2 Timóteo 2, está escrito assim, ó, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra o quê? Da verdade. Então não tem como se envergonhar, né? E o bom obreiro, ele busca conhecimento exatamente para isso, para não envergonhar outros e não ficar envergonhado, né? Porque muitas das vezes eu já vi pessoas, às vezes, despreparadas, verdade? Então, abre a palavra, né? Assim disse o Senhor, assim disse o Senhor. E às vezes aquela palavra não foi o Senhor que disse, né? Embora está escrito, né, aqui em 2 Timóteo 3, 16, né? Que, presta atenção. Em 2 Timóteo 3, versículo 16, está escrito assim, ó, toda a escritura, não está falando, né, do evangelho, da novidade de vida, da boa notícia, está falando da escritura. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado, presta atenção, hein, para toda boa obra. Então você entendeu o que é toda a escritura. Então, você tem que entender toda a escritura e tem que entender que a escritura é uma história, é um contexto, não é verdade? Do evangelho eterno, da graça de Deus. Porque toda a escritura, né, vem de um contexto de Cristo. Verdade? Lá na escritura você vai encontrar Melquisedeque, que é tipo de Cristo e não Cristo. Não é verdade? Você vai encontrar a história, não é verdade? Que está em Isaías 61. Ali a profecia da vinda do Messias para a redenção e juízo de Israel, não da igreja. Está entendendo? Então, quando você se torna um obreiro aprovado, que fala que não tem que se envergonhar, porque você, pelo conhecimento, não mistura a palavra, né? Você não mistura a palavra o quê? Da verdade, porque aqui está escrito, presta atenção, hein?
No versículo 17 de 2 Timóteo 3, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora no 16, vamos voltando. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para corrigir. Então você não se importe quando alguém lhe corrigir, e também queira também corrigir quando você não compreende. Porque é para a correção, ninguém nasceu sabendo, não é verdade? E nós buscamos conhecimento para nós termos compreensão dia a dia, prosseguir num culto racional, né? O culto racional não é de oba-oba, de emoções, né? De lágrimas, disso, daquilo, que cada um tem a sua vida, os seus problemas e nos emocionamos, né? Mas o culto racional é aquele que de entendimento. É aquele que nós entendemos que nós não nos conformamos o quê? Com este mundo de ignorância. Este mundo que nos leva para qualquer caminho, e nós falamos muitas das vezes até amém. Falamos muitas das vezes que até é bênção quando chega lá do outro lado, né? Porque a palavra diz que quando um cego dá os braços ao outro cego, certamente os dois vão cair no precipício. Então temos que entender que toda a escritura é inspirada. Agora vamos compreender que quando a Bíblia, em 2 Timóteo 3, né, versículo 16, olha aí a compreensão, preste atenção. Está escrito que toda a escritura, olha o verbo, nós temos que prestar muita atenção no verbo. Nós temos que prestar atenção no tempo que foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito, né? Que cultura foi escrito, entende? Então preste atenção, em 2 Timóteo 3, versículo 16, diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação que na justiça. Tá entendendo? Então, presta atenção, toda a escritura foi inspirada. Agora, se você for a Hebreus, né? A Hebreus capítulo 1, né? Hebreus capítulo 1, no versículo 1, daí você vai entender, presta atenção, diz assim, havendo Deus outrora, antes, né? Falado de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, quer dizer, os antepassados, né? Pelos quê? Profetas, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem o quê? Constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, nós entendemos que quando está escrito que toda a escritura é inspirada, nós temos que entender que foi inspirado no tempo dos profetas. Efésios 4:11, não teve ali os dons dados, né? A variedade de dons. E quando o dom de profeta foi dado o quê? Antes de Jesus. Por quê? Porque Deus falava através o quê? Dos profetas. Não é verdade? Ora, quando veio a revelação Jesus, né? Que está aí em João 1,14, né? O verbo se fez carne e habitou entre os hebreus. Não é verdade? Então ele o quê? Ele se revelou. Aí já não era inspiração, passou a ser o quê? Revelação. Tá entendendo? Então ele se revelou.
Então, quando a Bíblia diz ali em Hebreus 1:1, esses últimos dias, que últimos dias? Está falando ali, né? Quando Jesus veio, ele veio o quê? Mateus 5,17 diz que ele não veio revogar a lei, né? Que é dos mandamentos, mas ele veio cumprir. Então, nós temos que entender assim, devagar a palavra para chegarmos a um conhecimento eficaz. Eficaz quer dizer nem mais nem menos. Para poder o que? Compartilhar. Então, Hebreus 1:1 diz que foi Deus falou através dos profetas, mas foi antes de Jesus. Não é verdade? Então, quando Hebreus 1:1 diz que nos últimos dias, né, Jesus de Nazaré ali estava o quê? Nos últimos dias. Nos últimos dias de quê? Tá entendendo? Do pacto quê? Da aliança. Pacto e aliança é a mesma coisa. Da lei. Porque depois você anota, vai em Romanos 10:4 e fala que o fim da lei foi Cristo. Entendeu, menino? Presta atenção. Mateus 11, versículo 13, diz que as leis e os profetas foram até João. João está aí? Entende? Então, quando Hebreus 1:1 diz que a revelação, não é verdade? Que no passado foi falado pelos profetas, mas nesses últimos dias falou Jesus, né? Falou Jesus, o Filho de Deus. Não é assim que nós lemos? Então temos que entender, quer dizer, naqueles últimos dias do pacto da lei, né? Porque muitas das vezes, às vezes, por falta de conhecimento, nós lemos e trazemos para os dias de hoje, nesses últimos dias até falam de fim de mundo, né? Mas foi ali um fim do pacto da lei, na verdade, preste atenção. Então, nós estamos apenas numa introdução para nós seguirmos sempre adiante. Estamos aprendendo a palavra de Deus, discípulo fazendo discípulo, mas estamos dando aqui uma razão do nosso incentivo e por que estamos incentivados. Uma razão da nossa fé, verdade? É uma vivência cristã, né, eficaz, nem mais nem menos. Nós no início falamos, né, lembramos aquele louvor que diz, não é por religiosidade, é por intimidade, não é verdade? Então temos que entender, e falamos que para ter intimidade temos que conhecer. E a Bíblia toda fala sobre o conhecimento, o conhecer, não é verdade? Né? João 8,32 é o clássico, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 15 é outro clássico, né? Eu sou a videira verdadeira, né? Se ele é a videira verdadeira, fala que há muitas videiras que não é verdadeira, não é verdade? Então temos que entender. E o clássico também, para se fechar o nosso entendimento, né? Está em Oséias 4:6, que ali quando falou para o povo de Israel, né? Que ele diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Deixa eu achar aqui Oséias, que é muito importante, né? Você anotar e você ir lá e ler para entender que não é só uma palavra falada, né? Por qualquer discípulo, não, mas é uma palavra que nós temos que entender. Se no passado
né, houve problemas por causa de falta de conhecimento, hoje nós não precisamos viver, né, andar, passar nesta necessidade de falta de conhecimento, verdade? Você só consegue achar a luz quando você tem conhecimento para que lado está a luz, não é verdade? Aí você abre a porta e a luz entra, chega até você. Eu sempre gosto de lembrar Oséias 4, né, que fala ali do povo de Israel, do povo do passado. Esse povo que leu a palavra que foi inspirada, né, que foi o povo lá do passado, que Deus falava através dos profetas. Não é verdade? Hoje está escrito aqui na mente. Entendeu? Porque houve um tempo que foi escrito em pedras, né? Mas foi inspirado, foi revelado, e hoje somos iluminados. Por isso que falou que nós somos que luz na terra. Então, para ser luz, você tem que ser iluminado. Iluminado pelo Pai das luzes, não é verdade? Oséias 4. Você lê assim, ó. Palavras do Senhor que foi o quê? Dirigida a Oséias, filho, né? Aí vem, né? Estou lendo o capítulo 1. Aí você foi dirigida o quê? A Oséias. Palavras do Senhor que foi dirigida a Oséias, né? Não são os profetas que falavam, né? Porque o Senhor falava através dos profetas, então entenda. Então, olha o que o Senhor falou através de Oséias, no capítulo 4 de Oséias, versículo 1. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. Não está falando para a igreja, né? Está falando aquele povo, verdade? Que era inspirado antes de Jesus. Preste atenção. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há o quê? Arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Eu vou pular para o 6 que diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? O conhecimento. Porque tu, líder, né? Tu, sacerdote, rejeitou o conhecimento, entendeu? Rejeitou o conhecimento, também eu te rejeitarei. Tá entendendo? O que eu falei, que quando um cego dá abraço a outro cego, ambos vão cair no precipício. Porque se não condiz com a verdade de Deus, Deus não assina embaixo. E muitas das vezes, por nós não termos entendimento do caminho da verdade, nós dizemos amém a caminhos torpes, a caminhos que não vai nos levar a lugar nenhum, ou muitas das vezes nos levar a lugar o quê? De destruição. Destruição o quê? Do nosso entendimento. Vai desconstruir aquilo que Deus que construiu para nós. Verdade? Preste atenção. Então temos que entender, compreender, ver quem está ao derredor. Não é verdade? Rugindo para tragar. Né? E é aqueles o quê? Que está te querendo tirar o quê? Do foco. Não é verdade? Porque o interesse do homem é tirar do foco. Porque a palavra diz lá no livro de Mateus, eu acho que está no capítulo 23, que eles nem entram e nem deixam outros entrar. Não entendem e não deixam outros entender. E para nós estarmos assim, finalizando esta introdução deste nosso encontro, verdade? Vamos ler Filipenses 3. Porque nós já não somos do caminho. Nós não somos do caminho. O caminho foi os judeus.
né? Com Jesus de Nazaré. Caminho, a verdade e a vida. Mas nós somos do novo. Esse novo e vivo caminho, que já compreendemos o caminho espiritual, né? Compreendemos este reino celestial que nos acolheu. Já compreendemos o evangelho que é eterno. Já compreendemos Efésios 2:8. Olha o verbo. Pela graça sois salvo. E não vai ser salvo. Sois salvo. Né? Pela graça sois salvo mediante a fé. E isto, a fé, não é dom do homem. A fé é um dom de Deus implantado em nós, que a fé é o que? Uma unção, é uma capacitação em nós. Então, pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8, entendeu? Então nós temos que entender, porque o homem ele sempre o que? Questiona. Por isso nós vamos ler Filipenses 3, porque o homem sempre ele questiona, né? Mas nós temos que questionar, sim. Será que o que está sendo falado é isso mesmo? Mas só questionar não adianta. Para você questionar, você tem que compreender, né? Você só vai dizer amém ou não dizer amém se você realmente compreendeu, não é só questionar sem entendimento, né? Então você busca conhecimento, busca conhecer, né? Contexto, né? Contexto e texto, texto e contexto. Porque sem entendimento do texto, sem entendimento do contexto, é pretexto para a heresia. É pretexto para nós não entendermos. Isso quando você estuda e não entende aquela matéria, não tem como você passar de ano. Você, né? Não tem como você ir subindo a degraus para compreender, né? Então nós temos que entender. Filipenses 4, versículo 9, Filipenses 4, versículo 9, deixa eu achar aqui, diz assim para nós, vou ler o 8 também, que diz assim, ó, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, verdadeiro, né? Não é emoção, não é isso, não é aquilo outro, quando fala verdadeiro, da palavra, o que importa é a palavra, né? Não é só show, muitas das vezes as pessoas se prendem em show, em emoções, mas para Deus é a palavra, porque é a palavra que consola, é a palavra que limpa, é a palavra que edifica, é a palavra que exorta, entendeu? Preste atenção, é a palavra que traz consolo todos os dias, que nos exalta, né? Que nos exalta diante do Pai. Verdade? Que nos faz ser vasos separados, verdade? Não aquele vaso que está lá na casa, que todos chegam, ninguém nem dá conta, né? Tem casa que é assim, tem o vaso, aí, né? A casa está toda arrumadinha, cheia de vaso, mas as pessoas entram e saem e nem se dá conta daquele vaso. Nós precisamos ser aquele vaso, né? De cartão de visita. Quando chegar, né, quando chegar a visita, a primeira coisa que tem que chegar, que tem que compreender, que tem que ver, que tem assim que, né, ser notado, é o vaso que você arrumou, você, né, limpou, tá com aquela planta bonita, né? Aquelas flores bonitas. Mas não é para aparecer, não. É porque coisa boa, entendeu? Coisa boa influencia o quê? Coisa boa. Coisa ruim influencia coisa ruim. Se você chegar numa casa que estiver toda desarrumada, cheia de vasos quebrados pelo canto, você vai reparar e vai sair o quê? Você vai sair
feliz, vai gostar daquele lugar, você vai se sentir bem naquele lugar? Não. Mas se você chegar numa casa que estiver bem arrumada, né? Ali tu vê que as pessoas sabem administrar aquele lar, aquela casa, tem aqueles vasos lindos, né? Você vai reparar e você vai querer o quê? Fazer igual na sua casa. Então nós temos que ser o quê? Referência de coisas boas, né? Então, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma o que é virtude, né? E se há algum louvor existe, né? Seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. 9. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês, né? Temos que estar em ambientes bons, ambientes de paz, ambientes de compreensão, não de confusão, entende? Então temos que entender. Como eu falei, as pessoas sempre questionam, não se importe com isso. Quando questionar, você busque a palavra que está em Filipenses 3, né? Versículo 2 e 3 diz assim: cuidado com os cães, né? Sabe o que é comparado cães, né? Late, 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 quer latir, entendeu? Entendeu? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa o quê? Circuncisão, que é o falso batismo. O batismo verdadeiro é pela palavra, né? A palavra nos diz que há um só mediador, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, há um só mestre. Compreenda. Entendeu? Então, 2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos o que é a circuncisão. Nós que adoramos a Deus que no Espírito, na novidade de vida, no Evangelho eterno. Entendeu? No Espírito, e nos gloriamos o que? Em Cristo Jesus, em vez de confiarmos o que? A carne. Né? A carne, não confia não, aprendi que fulano, aprendi que ciclano. Não, aprenda com o Espírito Santo de Deus. Então, para nós terminarmos, né? Para nós prosseguirmos, eu escrevi aqui, então, prossigamos para o alvo. Prossigamos para o alvo. E o alvo é passar de ano. Entende? O alvo é passar de ano. É compreender, é ter essa vontade, crescer. É falar, não, no próximo vídeo eu quero ver, eu quero aprender, eu vou anotar sim, eu vou aprender, eu quero aprender. Isso é passar de ano, no entendimento, na luz, entendeu? Então, Filipenses ainda 3, do 12 ao 21, para a gente estar terminando, diz assim, o Paulo falando aos Filipenses, né? Aos Filipenses aqui. Sei o que é passar necessidade. Eu estou lendo o 4, não, é o 3. Não, é quando alguém questionar, né? Nós temos que falar assim, ó, não que eu já tenha recebido isso, né? Que é entendimento, expert, né? Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também, né, fui conquistado, que é o conhecimento da luz de Cristo. Não vivo mais Jesus de Nazaré, carne, né? Eu vivo Cristo, Espírito Santo de Deus, né? Então, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando-me
para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, o quê? Mas em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos o quê? Este modo de pensar. Todos, que somos maduros, estamos entendendo, temos esse modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo que é diferente, também isto Deus revelará para o quê? Para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você já entendeu alguma coisa? Então vamos andar no que nós já alcançamos e vamos prosseguir. Irmãos, sejam meus imitadores, Paulo disse, e observem os que vivem segundo o quê? O exemplo que temos dado a vocês, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora eu digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, Porque nós estamos do lado de cada cruz, mas querem viver, do pacto da maldição ainda, discípulo fazer discípulo no pacto da maldição. É triste, Então, pois muitos andam entre nós, nos quais repetidas vezes eles dizia, e agora eu digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, É a glória deles, está naquilo de que a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar. Lembra que eu falei, que li, que em 2 Timóteo 2,15, precisamos ser obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, Então, de que deviam que se envergonhar, visto que só pensam que nas coisas terrenas, Vivem pelas coisas terrenas, envergonhando e sendo envergonhado. Isso deixa Deus triste, Yahweh triste. Pois a nossa pátria está o quê? Nos céus, de onde também aguardamos, Aguardamos toda a luz, toda a paz, tudo aquilo do Pai das luzes, Aguardamos também, a compreensão de cada um entender que o Espírito Santo de Deus ora por cada um de nós, com gemidos inexprimíveis, porque nem orar sabemos. Porque a nossa verdadeira oração é só de gratidão, é só agradecer, porque fé é isso, Hebreus 11. A fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos. E a convicção. Então, nós temos que entender que a nossa oração é sempre de agradecimento. Entendeu? Então, vamos ficar por aqui hoje falando, Eu sinto muito, eu perdoo, eu amo, eu tenho gratidão. Então vamos ficar por aqui. Eu espero, vocês na próxima gravação. Tá bom? Até lá. Beijo. Pai seja convosco.